Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias diretamente do Vaticano. Com vocês nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Alberto Giovanetti. O tempo é parcialmente nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 20 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. É hoje o início do conclave. Na Basílica de São Pedro se realizou a missa Pro Eligendo Pontefice. A celebração antecede a entrada dos cardeais na Capela Sistina. Que seja eleito o Papa que a Igreja e a humanidade precisam, assim afirmou o Cardeal Ré na homilia. Já na parte da tarde haverá o juramento dos 133 eleitores e, na sequência, a primeira votação, ou seja, fumaça branca ou fumaça preta. Transmitiremos tudo ao vivo com comentários em português a partir das 11h30 no horário de Brasília. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira, 7 de maio. Hoje a Igreja recorda Santa Flávia Domitila, mártir romana. Flávia Domitila viveu entre os séculos I e II e era sobrinha de Vespasiano e esposa do cônsul romano Flávio Clemente. Ao converter-se ao cristianismo, foi acusada de ateísmo, segundo o uso da época. Por isso, foi deportada para a ilha de Ponza, onde sofreu um longo martírio. Nesta quarta-feira, 7 de maio, tem início o conclave. Na Basílica de São Pedro se realizou pela manhã a missa Pro Eligendo Pontifice, que antecede a entrada dos cardeais na Capela Sistina. A reportagem é de Túlio Fonseca. A missa Pro Eligendo Romano Pontífice, celebrada na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, na Basílica de São Pedro, marca o início do processo de eleição do novo Papa. Presidida pelo cardeal decano, Dom Giovanni Battista Re, e concelebrada pelos membros do Colégio Cardinalício, o rito solene reuniu milhares de fiéis que já vivem a expectativa pela escolha do sucessor de Pedro. Em sua homilia, o decano exortou os presentes à oração confiante, à escuta atenta do Espírito Santo e ao cultivo da comunhão fraterna. Negli Atti degli Apostoli si legge che dopo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo in attesa della Pentecoste, nos Atos dos Apóstolos, lê-se que após a ascensão de Cristo ao céu, enquanto aguardavam o dia de Pentecostes, todos perseveravam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. É exatamente isso que nós também estamos fazendo a poucas horas do início do conclave, sob o olhar da Virgem Maria, colocada ao lado do altar, nesta basílica que se ergue sobre o túmulo do apóstolo Pedro. In questa basílica que se eleva sopra la tomba dell'apostolo Pietro. De forma serena e ao mesmo tempo precisa, o cardeal Re expressou o sentimento comum da Igreja neste momento decisivo. Sentimos unido a nós todo o povo de Deus, com seu sentimento de fé, de amor ao Papa e de espera confiante. O decano destacou o peso espiritual do momento e a gravidade da responsabilidade
confiada aos cardeais eleitores. Rezar invocando o Espírito Santo é a única atitude justa e necessária, enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial e para uma escolha de excepcional importância, um ato humano pela qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade. Ao refletir sobre o Evangelho proclamado na liturgia, o cardeal concentrou sua meditação na mensagem central da última ceia. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E destacou que este ensinamento de Jesus é o verdadeiro distintivo da fé cristã. O amor que Jesus revela não conhece limites e deve caracterizar os pensamentos e ações de todos os seus discípulos, que devem sempre demonstrar amor autêntico em seu comportamento e empenhar-se na construção de uma nova civilização, aquela que Paulo VI chamou de civilização do amor. O amor é a única força capaz de mudar o mundo. O mundo de hoje espera muito da Igreja para a salvaguarda daqueles valores fundamentais, humanos e espirituais, sem os quais a convivência humana nem será melhor, nem beneficiará as gerações futuras. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos auxilie com a sua materna intercessão, para que o Espírito Santo ilumine as mentes dos cardeais eleitores e os torne concordes na eleição do Papa de que o nosso tempo necessita. Perché lo Spirito Santo illumini le menti dei cardinali elettori e li renda concordi nell'elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo. Túlio nos fala também da última congregação geral dos cardeais. Um dia antes da abertura oficial do conclave, na manhã desta terça-feira, 6 de maio, foi realizada a 12ª e última congregação geral dos cardeais. Ao todo, participaram 173 membros do Colégio Cardinalício, sendo 130 com direito a voto, conforme informou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Como de costume, os trabalhos iniciaram-se às 9 horas locais, com um momento de oração. Em seguida, foram proferidas 26 intervenções, nas quais se abordou uma ampla variedade de temas que dizem respeito diretamente aos desafios contemporâneos da Igreja e o perfil desejado para o próximo sucessor de Pedro. Entre os assuntos tratados, destacou-se a necessidade de dar continuidade às reformas iniciadas pelo Papa Francisco. Temas como as leis contra os abusos, questões econômicas, a renovação da Cúria Romana, a sinodalidade, o compromisso com a paz e o cuidado com a criação foram amplamente debatidos. Com particular ênfase, refletiu sobre a missão do novo Papa como um pontifex, literalmente um construtor de pontes, que seja também pastor, mestre de humanidade e rosto de uma igreja samaritana. Diante de um cenário mundial marcado por guerras, polarizações e violências, emergiu o apelo por um Papa da misericórdia, da escuta sinodal e da esperança. A congregação também abordou temas como o direito canônico e o exercício do poder pontifício, a unidade da Igreja frente às divisões internas e o papel dos cardeais na comunhão eclesial. Foi sugerido, inclusive, que a solenidade de Cristo Rei e a Jornada Mundial dos Pobres sejam consideradas em conjunto como momentos fortes do calendário litúrgico e pastoral. Mencionou-se ainda a necessidade de encontros mais frequentes do Colégio Cardinalício por ocasião dos consistórios. Outras reflexões incluíram a iniciação cristã e a formação como atos missionários, o testemunho dos mártires da fé em regiões de conflito e onde há restrições à liberdade religiosa, bem como a urgência da crise climática.
Também foi citado o tema da data da Páscoa em referência ao Concílio de Nicéia e ao ecumenismo. Matteo Bruni anunciou ainda que o anel do pescador do Papa Francisco foi formalmente invalidado, conforme a tradição quando se encerra um pontificado, e foi lido um apelo às partes envolvidas em diversos conflitos armados, clamando a um cessar-fogo permanente e ao início de negociações em prol de uma paz justa e duradoura. A sessão foi encerrada às 12h30 locais e Bruni confirmou que não haverá outras congregações gerais antes do conclave. O diretor da sala de imprensa também esclareceu aspectos práticos da programação litúrgica e processual do conclave, que terá início na tarde de quarta-feira, 7 de maio. Pela manhã, será celebrada a missa pro eligendo pontífice às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, na Basílica de São Pedro. Às 14h45 locais, 10h45 no Brasil, os cardeais sairão da Casa Santa Marta rumo ao Palácio Apostólico para o início do conclave. Na quinta-feira, os cardeais deixarão Santa Marta às 7h45. Às 8h15, celebrarão a missa e as laudes na Capela Paulina. Às 9h15, terão a oração da hora média na Capela Sistina e darão início às votações. Bruni indicou que, se a fumaça for branca, poderá ser vista a partir das 10h30 locais ou após o meio-dia. O almoço será servido na Casa Santa Marta às 12h30, com retorno à Capela Sistina às 15h45. As votações da tarde recomeçarão às 16h30. Se houver fumaça branca durante a tarde, é possível que apareça por volta das 17h30. Caso contrário, a fumaça preta poderá ser vista por volta das 19 horas. As atividades do dia se concluirão com a oração das vésperas na Capela Sistina e às 19h30 locais, os cardeais retornarão à Casa Santa Marta. Mas, afinal, como é eleito o Papa? Vamos ouvir Raimundo Lima. Desde o voto dos cardeais eleitores até a contagem das cédulas que são queimadas em um fogão de ferro fundido de 1939, todos os detalhes do que acontece na Capela Sistina. Eligo in summum pontificem. Os 133 cardeais eleitores convocados para escolher o 267º Romano Pontífice terão em suas mãos uma cédula retangular com essa escrita na metade superior e o local para escrever o nome do eleito na metade inferior, e feita de tal forma que possa ser dobrada em 2. Tudo isso está meticulosamente descrito na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. A distribuição das cédulas. Preparadas e distribuídas as cédulas pelos cerimoniários, pelo menos 2 ou 3 para cada cardeal eleitor, o último cardeal diácono sorteia, entre todos os cardeais eleitores, 3 escrutinadores, 3 encarregados de coletar os votos dos enfermos, infirmari, e 3 revisores. Se nesse sorteio forem sorteados os nomes dos cardeais eleitores que, devido à enfermidade ou outro motivo, não puderem desempenhar essas funções, os nomes de outros cardeais serão sorteados em seu lugar. Essa é a fase de pré-escrutínio. Antes que os eleitores comecem a escrever, o secretário do Colégio de Cardeais, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias e os cerimoniários devem deixar a Capela Sistina. Depois, o último cardeal diácono fecha a porta, abrindo-a e fechando-a quantas vezes forem necessárias, como quando os infirmari saem para coletar os votos dos enfermos e retornam à capela. A votação. Cada cardeal eleitor, em ordem de precedência, depois de ter escrito e dobrado a cédula, segurando-a elevada de modo que fique visível, leva-a ao altar, onde ficam os escrutinadores e sobre o qual é colocado um recipiente coberto com um prato para recolher as cédulas. Chamo como minha testemunha Cristo Senhor, que me julgará, que meu voto é dado àquele que, segundo Deus, considero que deva ser eleito. Essa é a fórmula que cada cardeal dirá em voz alta.
Em seguida, ele coloca a cédula no prato e, com isso, a introduz no recipiente. Ao término, ele se curva diante do altar e retorna ao seu assento. Os cardeais eleitores presentes na Capela Sistina, que não podem ir ao altar por estarem enfermos, têm a ajuda do último dos escrutinadores que se aproxima deles. Depois de pronunciar o juramento, eles entregam a cédula dobrada ao escrutinador, que a leva bem visivelmente ao altar e, sem pronunciar o juramento, a coloca no prato e, com isso, a introduz no recipiente. Como votam os cardeais enfermos? Se houver cardeais eleitores enfermos em seus quartos, os 3 infirmarii vão até lá com um número apropriado de cédulas em uma pequena bandeja e uma caixa entregue pelos escrutinadores e aberta publicamente por eles, para que os outros eleitores possam ver que está vazia, e depois fechada com uma chave colocada no altar. Essa caixa tem uma abertura na parte superior pela qual uma cédula dobrada pode ser inserida. Os enfermos votam da mesma forma que os outros cardeais e, em seguida, os infirmari levam a caixa de volta à Capela Sistina, que é aberta pelos escrutinadores depois que os cardeais presentes depositam seu voto. Os escrutinadores contam as cédulas na caixa e, depois de verificar que seu número corresponde ao dos enfermos, colocam-nas uma a uma no prato e, com isso, introduzem todas juntas no recipiente. O escrutínio. Após todos os eleitores terem colocado suas cédulas na urna, o primeiro escrutinador sacode a urna várias vezes para embaralhar as cédulas e, imediatamente depois, o último escrutinador procede à contagem das cédulas, retirando-as visivelmente uma a uma da urna e colocando-as em outro recipiente vazio. Se o número de cédulas não corresponder ao número de eleitores, todas elas deverão ser queimadas e uma segunda votação deverá ser realizada imediatamente. Se, ao invés, corresponder ao número de eleitores, segue-se a contagem. Os 3 escrutinadores sentam-se em uma mesa em frente ao altar. O primeiro pega uma cédula, abre-a, observa o nome do eleito e a passa para o segundo, que, depois de verificar o nome do eleito, a passa para o terceiro, que a lê em voz alta, para que todos os eleitores presentes possam marcar o voto em uma folha reservada para isso, e anota o nome lido. Se, durante a apuração, os escrutinadores encontrarem 2 cédulas dobradas de modo que pareçam ter sido preenchidas por um único eleitor, se elas tiverem o mesmo nome, serão contadas como um único voto. Se, ao invés, tiverem 2 nomes diferentes, nenhum dos votos será válido, mas, em nenhum dos casos, a votação será anulada. Quando a contagem das cédulas termina, os escrutinadores somam os votos obtidos pelos vários nomes e os anotam em uma folha de papel separada. O último dos escrutinadores, na medida em que lê as cédulas, perfura-as com uma agulha no ponto em que a palavra eligo está localizada e as insere em uma linha, para que possam ser preservadas com mais segurança. Quando a leitura dos nomes é concluída, as pontas da linha são amarradas com um nó e as cédulas são colocadas em um recipiente ou em um dos lados da mesa. A este ponto, os votos são contados e, depois de conferidos, as cédulas são queimadas em um fogão de ferro fundido usado pela primeira vez durante o conclave de 1939. Um segundo fogão, de 2005, conectado, é usado para os produtos químicos que devem dar a cor preta, no caso de não eleição, e branca, no caso de eleição. O quórum necessário. São necessários pelo menos 2/3 dos votos para eleger o Romano Pontífice. No caso específico do conclave, que começará na quarta-feira, 7 de maio, serão necessários 89 votos para eleger o Papa, sendo que o número de cardeais eleitores é 133. Independentemente de o Papa ser eleito ou não, os revisores devem verificar as cédulas e as anotações feitas pelos escrutinadores para garantir que eles tenham cumprido sua tarefa com exatidão e fidelidade. Imediatamente após a revisão, antes que os cardeais eleitores deixem a Capela Sistina, todas as cédulas são queimadas pelos escrutinadores, com a ajuda do secretário do colégio e dos cerimoniários, chamados nesse meio tempo pelo último cardeal diácono. Se, ao invés, uma segunda votação for realizada imediatamente, as cédulas da primeira votação serão queimadas somente no final, juntamente com as da segunda votação. Votações.
As votações são feitas todos os dias, 2 vezes pela manhã e 2 vezes à tarde, e se os cardeais eleitores tiverem dificuldade em chegar a um acordo sobre a pessoa a ser eleita, após 3 dias sem resultado, as votações são suspensas por no máximo 1 dia, para uma pausa de oração, discussão livre entre os eleitores e uma breve exortação espiritual, feita pelo primeiro cardeal da Ordem dos Diáconos. A votação é então retomada. Depois de 7 escrutínios, se a eleição não tiver ocorrido, há outra pausa para oração, conversação e exortação, feita pelo cardeal primeiro da Ordem dos Presbíteros. Em seguida, outra série de 7 escrutínios é eventualmente realizada e, se a eleição não tiver ocorrido, há outra pausa para oração, conversação e exortação, realizada pelo cardeal primeiro da Ordem dos Bispos. Em seguida, a votação é retomada com um máximo de 7 escrutínios. Se não houver eleição, um dia é reservado para oração, reflexão e diálogo e, nas votações subsequentes, a escolha deve ser feita entre os 2 nomes que receberam o maior número de votos no escrutínio anterior. Nesses escrutínios, também é necessária uma maioria qualificada de pelo menos 2/3 dos cardeais presentes e votantes, mas, nessas votações, os 2 cardeais para os quais se pede o voto não podem votar. Extra Omnes. Esse é o título do editorial do Vatican News. Vamos ouvir Silvanei José. Extra Omnes. Todos para fora. Ocorre que, nesse tempo suspenso, todos no mundo estão se perguntando quem será o bispo de Roma número 267. Todos envolvidos, mesmo que fisicamente excluídos do local onde os sucessores dos apóstolos, que se tornaram cardeais, reunidos e protegidos no segredo de uma capela, escolherão o servo dos servos de Deus, chamado a guiar a igreja. Servo de um único povo do qual Pedro fazia e continuará a fazer parte, mesmo depois de ter sido chamado para guiá-lo. Servo. E aqui está um mistério. Como um servo pode ser o líder de um povo, de uma igreja? Uma pergunta a qual Jesus respondeu com palavras que ainda hoje nos esforçamos para entender. Vocês sabem que os que são considerados líderes das nações as dominam, e os seus grandes exercem poder sobre elas. Mas entre vocês não seja assim. Antes, aquele que quiser ser grande entre vocês será o seu servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir, então. É para isso que os sucessores de Pedro são chamados a fim de guiar a igreja. E esse paradoxo desorienta. Ele confunde tanto a mídia quanto os muitos centros de poder, grandes e pequenos do mundo, enquanto se debruçam sobre a identidade e o nome que será adotado pelo escolhido. E talvez até tentem influenciar a decisão, elaborando cenários e interpretações que parecem estar escritos na areia. Extra omnes. Essa regra interrompe esse tempo suspenso entre o agora e o não ainda, no qual até mesmo os cardeais, o povo de Deus que espera seu pastor, sabe disso, acredita nisso, pede isso. São chamados a entrar no mistério e a deixar não apenas todos, mas tudo fora da Capela Sistina. Portanto, eles mesmos, seus pensamentos, seus raciocínios, e a se esvaziarem totalmente para deixar espaço apenas para o Espírito, para uma dinâmica que os transcende e para o mistério de Pedro. Mas Pedro é isso, um mistério que nos confia uma certeza. Pedro é o pescador a quem Jesus prometeu que o mal não venceria. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o apóstolo para quem, ao confiar-lhe a igreja, o Filho de Deus rezou com uma recomendação especial ao Pai, para que o apoiasse, ao carregar em seus ombros um fardo que, de outra forma, seria grande demais. Pedro é um homem sustentado por essa oração que se estendeu ao longo do tempo e da história sobre seus sucessores, até chegar a nós, hoje. Uma oração concreta, especial de fato, para que a fé nunca falhasse diante das provações que ele teria de enfrentar,
tão diferentes e tão semelhantes às de nosso próprio tempo, secularizado, dividido, polarizado, confuso, malvado, cheio de desejo de comando e pobre em amor, incapaz de compreender o valor do serviço e do bem comum, inchado de frágeis certezas e falsas verdades, embebido mais de rancor do que de misericórdia, tantas vezes desejoso mais de vingança do que de perdão. Simão, Simão, eis que Satanás te procurou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Pedro é um mistério de misericórdia e amor, de comunhão e escuta. Um pescador que comete um erro em seus cálculos, que fica perturbado durante toda a noite no mar sem pegar um único peixe, que então lança suas redes do outro lado, apenas com a palavra de um estranho, e finalmente entende que quem lhe fala é o seu mestre. Pedro é um pecador perdoado. Ele é o escolhido que, antes de se alegrar, chorou amargamente depois de trair. Como Judas, mas ele chora. Ele chorou. Em suas lágrimas está todo o seu mistério. E ali está o mistério da igreja. Essas lágrimas talvez sejam as chaves do reino. São as chaves de Pedro e de seu mistério. Uma fragilidade poderosa, precisamente porque ele não brilha com luz própria. Uma rocha, mesmo que ele não fosse, que por isso mesmo nos confirma a todos na fé. E assim chegamos ao final da edição desta quarta-feira, 7 de maio. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá.